Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Eu vou mandar um forte abraço aqui para a irmã que escreveu no canal aqui. O nome dela é Suzane Oliveira dos Santos Alves. Ela fez uma pergunta aqui dizendo: Manassés não era filho de José? Até a Marli aqui, Marli Vieira Alves, respondeu para ela: sim, só passou a ser filho de Jacó por adoção, né? Sim, tá correta aqui a resposta da Marli. O que aconteceu e muitas pessoas me fizeram essa pergunta, ontem, por causa da mensagem que eu gravei. E eu confundi um pouco as histórias, tá bom? Eu confundi o filho Manassés, que é de José, com o filho de Benjamim, que é o filho de Jacó. Então eu confundi um pouco a história e por isso veio bastante pergunta a esse aspecto aqui. Então eu vou consertar aqui, vou retificar a palavra que eu falei, consertando aqui, Acho que um pouco de sono também me ajudou a fazer um pouco de atrapalhada aqui nessa mensagem. Então vamos lá, vou retificar o que eu disse. Retificar-se, eu trabalho em uma retífica de motores. A gente corrige o que está errado no motor. Retificar significa corrigir, arrumar, tá bom? Então vamos lá, vamos retificar aqui. A palavra ratificar já é o contrário, é confirmar, dar certeza ali. Então vamos lá, retificando aqui. Eu tinha compartilhado aqui, agora eu vou compartilhar o certo aqui. Por exemplo, lá em Gênesis 35, versículo 18, quando nasce o filho de Raquel com Jacó, ela morre no parto. Antes de morrer, ela pegou e chamou o menino de Benoni, que traduzido no hebraico significa filho da minha tristeza ou filho da minha angústia. Esse era o nome do segundo filho de Raquel. Tá bom? Ela já tinha tido José e o segundo filho que ela teve, ela sobreviveu ali, a criança nasceu, mas em pouco tempo de vida ela acabou morrendo. E aí ela chamou o menino de Benoni, que significa filho da minha angústia, filho da minha tristeza. Mas o pai, Jacó, ele mudou o nome da criança também. O nome ficaria bem estranho, Filho da minha tristeza, da minha angústia. Bom, aí ele mudou o nome do filho para Benjamim, que em hebraico significa filho da minha direita, tá bom? Então essa é a história de Benjamim aqui e o significado do seu nome, Filho da minha direita. E aí eu confundi um pouco lá com Manassés, porque Manassés é o primeiro filho de José, o filho primogênito de José do Egito, Então, o primeiro filho dele chamava-se Manassés, que foi o nome. E o nome Manassés em hebraico significa levando a esquecer ou faz-me esquecer. Acredito que o nome que foi dado a essa criança, Manassés, veio no propósito de José esquecer tudo o que ele sofreu na mão de seus irmãos. Ter sido jogado num poço, ter sido vendido como escravo, ele foi parar na prisão. Tudo isso não tendo nenhuma falta para com Deus, sendo um homem justo, ele passou por toda essa aflição, esquecido na prisão, muito tempo ali. Então, tudo isso por quê? Por causa dos irmãos dele que tiveram inveja dele, venderam ele, eles queriam matar ele, mas não mataram, venderam ele. Então, para ele esquecer de toda essa tristeza, essa angústia que passou por ele, ele colocou o nome do filho dele Manassés, faz-me esquecer. E assim também é o começo de uma nova vida para ele, Ele formou uma nova família, se concentrando agora na sua nova família, no seu filho, e ele estava se esquecendo de tudo, que os irmãos dele havia feito por ele. E ele perdoa, A gente vê pela história de José do Egito que ele perdoa. Então o nome do filho primogênito de José é Manassés, faz-me esquecer no hebraico, tá bom? Então eu peguei aqui a história de Manassés e confundi um pouco com a história de Benjamim, Por causa que os dois nomes, a princípio, eram nomes de relacionados à tristeza, fazer-me esquecer ou coisa assim. Bom, então, compartilhando corretamente, eu estou fazendo essa correção aqui, tá bom? Bom, é isso que eu acho que eu tinha que falar a respeito do vídeo de ontem, consertando aí essa parte aqui. Vamos lá. Vou compartilhar hoje com vocês, terminando essa parte aqui, vou compartilhar hoje com vocês João capítulo 2, Essa semana vamos estudar João capítulo 2, 3 e 4. Vou começar aqui pelo milagre, na boda de Canaã.
transformar a água em vinho, tá bom? Tem alguns... Eu tô fazendo a mensagem aqui bem mais rápida, tá bom? Para não ocupar tanto tempo a mensagem no YouTube. E eu faço um estudo 5h20 da manhã. Se você quiser participar, vou colocar o link do grupo na descrição do vídeo aqui. Você aperta e entra no grupo. 5h20 da manhã, entra ali online pelo aplicativo Zoom, que eu vou estar ministrando essa aula das 5h20 até 5h40, tá bom? Então, até 6 horas, de 5h20 a 6 horas. São 40 minutos de mensagem, então dá para tratar um pouquinho mais a fundo a mensagem aqui. Vamos lá, o primeiro versículo diz assim, ó. E ao terceiro dia fizeram umas bodas de Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. O Evangelho de João, né, curiosamente, ele não traz o nome da mãe de Jesus, né? Não fala Maria. Tá bom? Talvez alguma outra tradução possa falar. Aqui também, se tivesse traduzido que Maria, mãe de Jesus, estivesse, estaria correto porque está falando dela. Porém, eu estou falando do texto original, não traz, dentro do livro de João, não traz o nome Maria, tá bom? Interessante isso que eu anotei aqui, né? Então aqui está falando sobre as bodas, né? Essa é uma festa de casamento e também metaforicamente, né? Uma metáfora. O Senhor Jesus Cristo ele vai usar essa mensagem de bodas, né, do casamento, metaforicamente falando sobre o reino dele, né, que é como um casamento, ele sendo o noivo, a igreja sendo a noiva. Então ele vai usar muitas vezes como metáfora. E a que eu mais gosto fica lá em Mateus 22, que o Senhor fala inclusive das vestes daquele que entra no casamento, entra em convênio com Deus. Acredito eu que ali é muito fortemente relacionado a fazer convênios com Deus no templo, as vestes que é vestida, tá bom? Eu gosto bastante. Então a gente vai falar aqui da história literal, mas também a gente pode fazer uma aplicação de uma metáfora, né? E o próprio Cristo faz isso quando ele compartilha sobre as bodas aqui. Vamos lá para o versículo 2 aqui, diz assim... E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Bom, aqui então mostra que eles não eram penetra, né? Eles foram convidados. Mas aqui tem algo a mais. Por exemplo, no versículo anterior, diz que estava ali a mãe de Jesus. Ou seja, ela estava lá há mais tempo. E depois chegou Jesus e os discípulos, tá bom? Então tem esse detalhe aqui. O que Maria estava fazendo lá? Ela estava ajudando, lógico, né? Ajudando ali. De certa forma, acredita-se que ela estava... que era ou alguém muito íntimo, que estava se casando e por isso ela estava ajudando na festa, né? Ou outras pessoas conjectura, né? A ideia de que poderia ser alguém da própria família se casando ali. O texto não diz, mas o texto diz que ela já estava ali, não sabemos quanto tempo, mas ela estava organizando essa festa também, ajudando. E também ela se sente responsável por essa festa. A gente vai observar que quando faltar vinho, ela vai falar com Jesus, né, para tomar uma providência ali. Então mostra a responsabilidade que ela tinha nessa festa especificamente, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui, versículo 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Então ela foi lá e anunciou, ela se sentiu responsável ali, dizendo que não tinha vinho ali, né? Lembrando que essas festas, essas bodas de casamento aqui entre os judeus, eles demoravam uma semana de casamento, era uma semana de festa. Então, acredito eu que não foi no primeiro dia que já faltou o vinho, tá bom? Então, como demora aí 7 dias, acredito que o pessoal estava muito alegre, bebendo. Tem até um ditado dos judeus que fala sobre isso, né? Que é a alegria relacionada ao vinho. Eu anotei aqui, mas até eu achar aqui, eu acho que não sei não se eu vou achar aqui, que eu anotei muita coisa aqui. Aqui, ó. Há um provérbio judaico que diz, sem vinho não há alegria. É um provérbio judaico aí, né? Então acabou-se o vinho, acabou. Isso seria uma vergonha ali para a família dos noivos, né? Ter que pedir para todo mundo ir embora porque acabou o vinho, né? Então, ela se sentindo responsável, ela pegou e disse para Jesus, acabou o vinho, né? Já ali para quê? Para falar com ele, para tomar uma providência, né? O versículo 4, Jesus responde a ela, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Essa parte aqui, né? Mulher, o que tenho eu contigo? Para nós soa um pouco estranho, porque fala mulher, né?
parece que está desrespeitando ali, mas é uma forma de muito respeito usado no Novo Testamento, tá bom? A gente vai ver Jesus Cristo usar essa frase mulher de uma forma mais íntima, aliás, para falar com as pessoas, tá bom? A gente vê ali usando lá em João 4, 21, em João 8, versículo 10 e assim por diante. Também, na tradução de Joseph Smith, diz algo a mais aqui dessa frase, né? Aqui do jeito que está na Bíblia, disse assim, ó, e disse Jesus, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Na tradução de Joseph Smith diz assim, mulher, o que queres que te faça por ti? Isso farei, porque ainda não é chegada a minha hora. Então aqui Jesus Cristo está explicando, né, que ainda não é chegada a hora dele fazer os milagres públicos, né, para as pessoas crerem que ele era o Cristo, tá bom? Mas o que você quer que eu faça, né, por ti, né? Esse é o significado aqui da frase, né, para ajudar a mãe ali, tá bom? Vamos continuar aqui o versículo 5. E sua mãe disse aos servos, fazei tudo quanto ele vos disser. Algo interessante também, né? Aqui, quando Maria pede para ele, né, fazer o milagre ali, fazer vinho, né? Algumas pessoas dizem assim, peça à mãe que o filho obedece, né? Como se fosse mais fácil pedir para Maria para que o filho fizesse alguma coisa ali. Mas, na verdade, a própria Maria diz aqui aos que estavam ajudando ali na festa, fazei tudo o que ele vos mandar, né? Então ela mostra a obediência que as pessoas deveriam ter a Jesus. Eu acho interessante essa parte aqui, que foi o versículo 5, né, que nós lemos aqui. Vamos continuar aqui. Versículo 6 e 7. E estava ali postas 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. 2 ou 3 almudes é uma medida, tá bom, de volume que eles usavam ali. As talhas de pedra, usadas especificamente em casamentos, era para a purificação dos judeus, ou seja, eles chegavam ali, alguns vinham de longe, tinham que lavar os pés, era para se purificar e permanecer na festa ali, tá bom? Então esse é o significado das talhas de pedra para purificação. Também as talhas de pedra, elas são usadas na purificação para o templo, tá bom? Mas aqui não é um templo, né? É uma festa de casamento. Essas talhas de pedra eram usadas para a purificação dos judeus lavarem os seus pés para participar ali na festa de casamento. Agora aqui essa medida, né? Almudes aqui, eu peguei aqui a medida de água, quanto é aqui. Os arqueólogos acharam essas talhas de pedras, né? Da época de Jesus, né? E eles cabiam ali, cada talha de pedra, de acordo com o que acharam, tinha talhas maiores e talhas maiores e menores, tá bom? As menores cabiam 68 litros e as talhas maiores 102 litros cada uma, tá bom? E aqui a gente observou no versículo, né, que Jesus diz assim, ó, e posto ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, ou seja, de 68 a 102 litros, né? Nós devemos entender ali. E disse-lhe Jesus, enchei a água de talha, enchei de água essas talhas. E encheram-lhe até em cima, né? Eles pegaram essas talhas, né? Esses jarros grandão, né? E começaram a pôr água ali, passou a régua, né? Ficou em cima ali, cheio de água ali. E aí, então, a gente tem que entender aqui que Cristo ele vai transformar essa água em vinho. Então, qual é o volume, né? Aproximadamente 600 litros de vinho, aproximadamente 570 litros de vinho, aproximadamente, estavam sendo criados ali naquele momento, né? Então, não era pouco não, né? Era muito vinho aqui que estava sendo criado. Vamos continuar aqui o versículo 8. E disse assim, ó, e disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre de cerimônia. E o levaram. Então, após encher ali, ele realizando esse milagre, imediatamente aqueles que colocaram a água na talha sabiam que era água, né? E ele falou, agora tirou, colocou ali, leva para o mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia era aquele que experimentava, né? Coordenava as coisas na festa. Então, ele saberia
experimentar o vinho antes ali, então por isso que mandou levar ele primeiro, tá bom? Então vamos continuar aqui, versículo 9. E logo que o mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os servos que tinham tirado a água. O mestre de cerimônia chamou o noivo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já beberam e fartaram, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, né? Então aqui é algo bem interessante, né, que o mestre de cerimônia falou, falando, olha, sempre se serve primeiro o bom vinho, né? E aí quando as pessoas já estão meio bêbadas, né, não vamos dizer assim, né, bêbado, mas depois que as pessoas já beberam bastante, elas não não vão se importar tanto com outro vinho de outra qualidade. Ah, também falando aqui se era vinho alcoólico ou não, né, que foi produzido aqui. Existe um debate sobre isso, muitos acreditam que não eram. Eu ainda preciso estudar um pouquinho mais sobre isso para dar essa resposta. A palavra vinho usado aqui, Paulo usa como vinho alcoólico, né? No Velho Testamento é mais fácil identificar quando o vinho é alcoólico ou não, tá bom? Porque aqui fica mais difícil. Por exemplo, quando Cristo ensina vinho novo e vinho velho, aí já fica claro para nós entendermos que vinho novo é apenas o suco da uva espremido na hora ali, tá novo. O vinho velho, ele é fermentado e vira com teor alcoólico, tá bom? Mas aqui não diz, só diz, não fala nem vinho novo, nem vinho velho. No Velho Testamento, a palavra em hebraico muda, tá bom? Mosto, né, seria o vinho novo, que seria o suco da uva direto. E tem outra palavra para vinho no hebraico que significa, então, o vinho alcoólico. Como foi escrito em grego é a mesma palavra e às vezes eles usam o termo vinho novo e vinho velho para diferenciar, mas aqui não foi mencionado, né? Só falou a palavra vinho. Essa mesma palavra vinho aqui, a gente encontra o apóstolo Paulo usando como alcoólico, né? Lá no... ver se eu anotei aqui. Eu anotei em algum lugar, vou deixar aí na descrição do vídeo, tá bom? Mas é a mesma a palavra que Paulo usa para um vinho alcoólico. Aqui não dá para ter certeza se era alcoólico ou não, uma vez que a palavra de sabedoria não incluía vinho, né, de bebida, que a palavra de sabedoria era algumas carnes que eles não deveriam comer, tá bom? Então, vou ficar devendo essa aqui. Se alguém souber, compartilha. Não, acho que não era muito costume da época ficar bebendo vinho alcoólico, tá bom? Mas o apóstolo Paulo, ele usa a mesma palavra falando que nós não deveríamos beber, né? E sim se encher do Espírito, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí para qualquer dúvida. Bom, então o Senhor fez aqui o milagre, né? Observe também, né, que esse, né, foi o melhor vinho que o mestre de cerimônia tinha provado, né? Algumas pessoas dizem assim, né? O primeiro, quando se trata de comida, o primeiro pedaço sempre é o mais gostoso. Por quê? Você está cheio de fome, então aquilo parece mais gostoso o primeiro pedaço, né? De pizza, né? Quando você está no oitavo pedaço ali, se você aguentar chegar no oitavo, já não é tão gostoso como o primeiro. Agora aqui é de se surpreender que depois de muito terem bebido, ainda assim foi claramente notado que aquele vinho era o melhor, né? Porque essa é a tática que está sendo mostrada aqui, que após terem dado o bom vinho à vontade para todo mundo, no final da festa dava-se um vinho inferior para as pessoas não perceber muito, né? E mesmo eles terem bebido um bom vinho, acabou o vinho ali, e agora Jesus Cristo fez mais vinho, esse vinho foi melhor do que todos os outros. Outra coisa que eu aprendo aqui é que Maria, ela foi até Jesus, né, pedir para ele, dizendo, acabou o vinho, né, o que nós podemos fazer? Nós também podemos ir a Jesus levando os nossos problemas, mesmo que sejam problemas terrenos, coisas que nos atrapalham. Então a gente tem que aprender a ir a Jesus pedir as coisas também, tá? As coisas diárias que nós precisamos. Versículo 11 aqui para finalizar essa história, né? Aqui diz, Jesus cumpriu assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele.
Aqui também a tradução daria para dizer assim, ó. E os seus discípulos depositaram nele a sua fé, né, por causa desse milagre. Aqui João, ele menciona que esse foi o primeiro milagre, né, de Jesus aqui. Muitos falam, ah, nossa, esse é o primeiro milagre de Jesus. Mas aqui, se você observar o texto, fala que foi em Caná da Galileia, né? Então pode ser que seja o primeiro milagre dele, o primeiro sinal em Caná da Galileia. Porque aqui também estavam os discípulos. E quando Jesus Cristo ele chama os discípulos, nós devemos ver que ele fez um milagre lá da pesca, né? Encheu ambos os barcos ali. Então eu acredito que teve outros milagres antes e que aqui João está falando especificamente desse milagre em Caná da Galileia, tá bom? Foi o princípio desse sinal aqui, desse milagre. Então tem isso aqui também. E eu gostaria de usar essa parte aqui, né, de transformar a água em vinho. Nós temos um ditado sobre isso, né, justamente por causa dessa palavra, né? A gente diz que as pessoas, né, aquela pessoa mudou da água para o vinho, né? Ela teve uma mudança drástica na vida dela. Talvez por conta do batismo, ela era um tipo de pessoa e agora ela é outra, né? Talvez essa mudança drástica venha ao longo dos anos, né? A gente vai se aperfeiçoando aos poucos. Né? Então a gente vai se transformando aos poucos de água para vinho, né? O certo é que nós usamos isso aqui como uma metáfora e que nós possamos usar isso como metáfora, né? Será que eu estou sendo transformado em uma pessoa melhor? Então a gente consegue usar aqui essa parte, né? Esse ditado de transformar a água em vinho, de uma mudança para nós, para a nossa vida e vida de outras pessoas também. E só com Jesus a gente observa que a presença de Jesus na festa fez com que tudo se tornasse melhor. O vinho, as pessoas, todos que estão em volta de Jesus se tornam melhores pessoas. Tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.